Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria nós estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Salmos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 54. É o Salmo 54. É mais um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo quando os ifeus foram delatá-lo, foram entregá-lo a Saul, dizendo que Davi estava se escondendo no meio deles. E aí Davi escreve esse salmo. E eu quero ler o salmo todo, porque é um salmo pequeno, são 7 versículos apenas. Nós vamos ler os 7 versículos e depois eu quero compartilhar um devocional expositivo. Nós voltamos e vamos lendo versículo a versículo e vamos extrair um aprendizado para a nossa vida. Aplicarmos esse aprendizado aqui na nossa vida quando nós estamos enfrentando perseguição, quando estamos enfrentando algum tipo de sofrimento proveniente de outras pessoas, vamos dizer assim, proveniente de circunstâncias, de oposição que estamos sofrendo, de perseguição, de calúnia que estamos sofrendo, assim como Davi estava sofrendo aqui nesse momento. Nós vamos extrair um aprendizado para a nossa vida. Como devemos nos portar quando estamos enfrentando perseguição, quando estamos sendo odiados pelas pessoas, podemos dizer assim, porque era isso que estava acontecendo com Davi. Davi estava sendo odiado por Saul. Saul conseguia enxergar a unção que estava sobre Davi e ele estava irado, porque ele sabia que Deus já tinha estabelecido que Davi seria o novo rei. Ele conseguia ver isso. Deus já havia utilizado o profeta Samuel para declarar para Saul que Saul tinha sido destituído por Deus. Ele ainda estava como rei de Israel, politicamente ele ainda era o rei de Israel, mas Deus já havia destituído ele desse cargo. Deus já tinha tirado essa função de Saul. Deus já tinha tirado a sua unção sobre Saul e já tinha escolhido outro, como Deus disse, segundo o seu coração, que era Davi, e Saul sabia disso, por isso Saul estava irado, estava perseguindo Davi, estava com ódio de Davi. E muitas vezes nós enfrentamos essas situações, amados. E esse salmo nos ensina como nós devemos nos portar diante de tudo isso. Tanto que Davi escreveu exatamente quando os ifeus, que eram o povo que vivia na região onde ele estava se escondendo de Saul, quando essas pessoas foram lá entregar Davi para Saul. Olha, ele está se escondendo lá no nosso meio, no meio do nosso povo. E aí Davi escreve essas palavras aqui. Então eu quero ler o Salmo 54 todo. A partir do versículo 1 está escrito assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aleluia! Amados, veja que Davi, ele declara verdades fundamentais para a nossa caminhada, amados, para a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos entender que o nosso socorro, que o nosso auxílio, que a nossa defesa, que a nossa justiça é Deus. Nós temos vivido um tempo que muitas vezes nós recorremos a pessoas, recorremos a tantos outros métodos e tantos outros meios como para obter auxílio, para obter ajuda, para obter socorro,
mas o nosso verdadeiro socorro, nosso verdadeiro auxílio é o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante o que está aqui no versículo 1, que diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Amados, lá em Filipenses, no capítulo 2, está declarado que Deus exaltou Jesus Cristo acima de todos e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. E a Bíblia declara aqui, Davi escrevendo: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Ou seja, Davi atrelava quando ele orava pedindo a salvação: Senhor, me salva dessa situação aqui, me salva pelo teu nome. Veja que ele não diz assim: me salva porque eu sou bonzinho, me salva porque eu tô fazendo tudo certinho, me salva porque olha aqui para mim. Não, ele diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Porque o teu nome está acima de todo nome. O teu nome é que tem todo o poder. Defende-me pelo teu poder. Esse é o versículo 1. Salva-me e defende-me, por quê? Porque o Senhor tem um nome que está acima de todo nome e o Senhor tem todo o poder. Amados, essa é a verdadeira fé. A nossa fé precisa estar no alvo correto. A fé de Davi, a confiança de Davi estava no alvo correto. Ele sabia que ele seria salvo porque o nome de Deus, para nós que está claro aqui debaixo da nova aliança, que está explícito, Deus exaltou Jesus acima de todos e o deu o nome que está acima de todo nome. O nosso Senhor Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Aqui fica claro, o nome de Deus foi manifesto através de Jesus. Então, para nós salva-me, ó Senhor Jesus. Por quê? Porque o seu nome está acima de todo nome. Salva-me, defende-me, Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor tem todo o poder. Amados, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança no alvo correto, nós conseguimos desfrutar dos benefícios dessa confiança, dessa fé. Por que muitas vezes nós nos sentimos inseguros na nossa caminhada cristã? Porque não conseguimos crer que verdadeiramente o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome contrário, de todo diagnóstico, de toda afronta, de toda calúnia. O nome de Jesus está acima de todas essas coisas. E quem nos salva, a salvação está atrelada ao nome que está acima de todo nome. A salvação está atrelada a Jesus. Quando nós conseguimos entender e crer nessa verdade, confiar nessa verdade, nós conseguimos descansar. Porque muitos cristãos vivem inquietos, aflitos, angustiados, porque não conseguem desfrutar, não conseguem acessar o benefício de sermos filhos de Deus e estarmos debaixo do senhorio daquele que tem o nome que está acima de todo nome, daquele que tem todo o poder. Amados, a nossa salvação, a nossa defesa é Cristo Jesus. Que eu e você creiamos nisso. A vida fica mais leve quando enfrentamos situações contrárias, quando enfrentamos oposição, quando enfrentamos perseguição, quando enfrentamos calúnia. Nós conseguimos prosseguir sabendo que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome e nós fomos inseridos nele, nós fomos inseridos em Cristo, somos um com ele, estamos no reino de Deus. Não precisamos ficar amedrontados, não precisamos tentar lutar na força do nosso braço, na justiça própria, não precisamos disso. Podemos confiar completamente, assim como Davi confiava. Por quê? Porque o nome de Jesus é poderoso e nós fomos inseridos no reino de Cristo Jesus. Olha o versículo 2, que verdade poderosa. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Amados, Deus está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Nós podemos orar com a certeza de que estamos sendo ouvidos. Nós podemos orar com a certeza de que Deus está escutando cada uma das nossas palavras.
Às vezes, a resposta de Deus não vem do jeito que nós esperávamos ou no momento que nós esperávamos, e aí pensamos que Deus não ouviu a nossa oração. Mentira, Deus sempre ouve a nossa oração. Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a oração dos seus filhos. Mas a palavra diz lá no livro de Hebreus que nós podemos adentrar ao trono da graça com toda a confiança por meio do sangue de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho. Nós podemos acessar com confiança, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Então, antes de nós buscarmos socorro, ajuda, auxílio em qualquer outro lugar, o que nós precisamos fazer? Orar, porque Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração. É disso que nós precisamos. E muitas vezes nós corremos de um lado para o outro buscando socorro, sendo que o que nós precisávamos era simplesmente entrar dentro do nosso quarto e falarmos com Deus. Orarmos, colocarmos toda a nossa situação diante dele, por quê? Porque ele escuta as nossas palavras, ele está atento à nossa oração. Aí o versículo 3 diz assim: estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Amados, quantas e quantas vezes o inimigo utiliza as pessoas para virem contra nós. Nós precisamos ter o entendimento claro. Dentro da nova aliança, a nossa luta não é contra pessoas, como o apóstolo Paulo escreveu e explicou lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra dominadores deste mundo de trevas. Então a nossa luta não é contra pessoas, mas o diabo e seus demônios utilizam-se do quê? De pessoas que não se importam com Deus para tentar nos afrontar, para tentar vir contra nós, para nos perseguir, para nos ofender, para nos caluniar. E aí, quem que vem como nosso auxílio? É o que está ali no versículo 4. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Veja que o nosso auxílio não são contatos de pessoas importantes que talvez possam nos ajudar, não. Quem é o nosso auxílio? Deus. Quem é que nos sustenta no meio de um problema que nós estamos enfrentando, relacionado à perseguição, à afronta, relacionado às circunstâncias que muitas vezes as pessoas tramam, e nós sabemos que não são simplesmente as pessoas, mas é o que está agindo por trás delas, que estão ali tramando contra nós. Quem que nos sustenta no meio disso tudo? Deus. É Deus, é Jesus Cristo que nos sustenta. É Ele que vem em nosso auxílio. Aí olha o versículo 5. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Amados, eu quero parar um pouquinho aqui nesse versículo. Quando nós lemos isso, nós temos a tendência de pensar, de olhar para as pessoas que nos causam dano, assim como essas pessoas estavam causando dano aqui a Davi. Nós da nova aliança precisamos ter o entendimento das escrituras, o entendimento da aliança a qual nós estamos inseridos, o entendimento de como Deus age ao longo das gerações, ao longo dos anos. Deus age por alianças, Deus estabelece formas de atuação, mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo Deus. Mas nós precisamos ter o entendimento, como eu já mencionei, a nossa luta debaixo da nova aliança, depois da obra consumada de Cristo Jesus, fazer um adendo aqui, foi na cruz que Deus expôs em Cristo Jesus principados e potestades, expôs eles, trouxe à tona que os verdadeiros inimigos do povo de Deus não são pessoas, mas são principados, potestades e hostes espirituais nas regiões celestiais. Se você ler Colossenses, se você ler Filipenses, se você ler Efésios, você vai entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, Deus expôs tudo isso na cruz do Calvário. Então, agora, os nossos inimigos não são
simplesmente pessoas, mas é o que age por trás das pessoas. E aí nós precisamos entender isso porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que elas são os nossos inimigos e que elas precisam pagar pelo que elas estão nos fazendo. Amados, a Bíblia é clara sobre a lei da semeadura e da colheita. Se você semeia injustiça, você vai colher injustiça. E como está escrito em Colossenses 3:25, não tem acepção de pessoas, seja para o descrente ou seja para o crente. Se ele plantar uma injustiça, se ele plantar algo ruim, ele vai colher aquilo que ele plantou. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Mas aqui nós estamos falando sobre o que Deus fará com os inimigos. Muitas vezes nós temos essa visão achando que as pessoas é que são os nossos inimigos. Olhamos lá no nosso ambiente de trabalho e nós olhamos para aquela pessoa que nos persegue, para aquela pessoa que vem contra nós, nos afrontando, caluniando, inventando mentiras. Isso muitas vezes dentro da própria família, dentro da igreja. Olhamos para essas pessoas e pensamos assim, Deus vai pesar a mão sobre essa pessoa. Não precisa, amados, Deus pesar a mão, porque ela está semeando uma semente ruim, ela vai colher o que ela está semeando. Agora, a maior derrota para os nossos verdadeiros inimigos, que não são as pessoas, é exatamente quando Deus vem e arranca essa pessoa das mãos do diabo e coloca essa pessoa no reino de Deus, ou seja, quando Deus salva essa pessoa. Amado, você quer ver a derrota do inferno? Porque o inferno, o império das trevas, do diabo e seus demônios é que são os nossos verdadeiros inimigos. Você quer ver a maior derrota para os nossos inimigos? É quando Deus arranca uma pessoa que está sendo usada, que está sendo um instrumento de Satanás para nos atormentar, para atormentar a vida de um filho de Deus, e Deus convence o coração daquela pessoa e aquela pessoa se rende ao Senhor. Aquela pessoa se rende a Jesus Cristo e aí Deus transporta ela do império das trevas e coloca no reino de Deus. Amados, essa é a maior derrota para Satanás. É por isso que Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos dar a outra face, que nós devemos o quê? Nos importar com os nossos inimigos. Ah, com quem? Com o diabo? Com os demônios? Não. Ali, quando Jesus fala, é a respeito das pessoas. Orem por aqueles que perseguem vocês. Amados, quando nós entramos em linha, quando nós entramos em acordo com Deus, amados, Deus vem e extermina todos os nossos inimigos por tua fidelidade, por causa da fidelidade dele. Mas quais que são os nossos verdadeiros inimigos? Satanás e seus demônios. Então, quando nós nos alinhamos com Deus, é quando nós começamos a orar por aqueles que nos perseguem. Quando nós começamos a orar por aquelas pessoas que nos afrontam. Quando nós começamos a orar por aquelas pessoas que nos ofendem. Quando nós começamos a orar por aquelas pessoas que vêm contra nós, que manipulam situações, que inventam mentiras contra nós. Quando nós começamos a orar por essas pessoas e começamos a clamar para que elas sejam salvas, para que elas sejam resgatadas, para que o coração delas seja amolecido, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo. Amados, quando nós começamos a orar, assim como disse Jesus, começamos a orar por aqueles que nos perseguem, aí sim recai todo o mal sobre os nossos verdadeiros inimigos, que são Satanás e seus demônios. Eles é que são os nossos verdadeiros inimigos. Aí o mal recai sobre eles de que maneira? Quando Deus arranca aquelas pessoas que eram instrumentos, que eram fantoches na mão do diabo para nos atormentar. Quando Deus arranca essas pessoas de lá e insere elas no reino de Deus. E aquelas pessoas que antes eram aquelas que nos afrontavam, que nos perseguiam, elas se tornam nossos irmãos. Amados, essa é a verdadeira vingança. O diabo fica furioso quando isso acontece. O diabo, ele fica indignado quando isso acontece.
E muitos de nós não entendemos a realidade do mundo espiritual. E muitos de nós, ao invés de orarmos pelas pessoas que estão nos perseguindo, sejam familiares, sejam pessoas lá no ambiente de trabalho, ou sejam muitas às vezes cristãos, mas que estão dando brechas, estão dando portas, e o diabo está usando a vida dessas pessoas, e muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós queremos nos vingar. Ei, a melhor vingança, amados, é nós orarmos por essas pessoas, porque o mundo espiritual é real. Nós precisamos parar de ter essa visão tão natural, essa visão tão terrena. Ei, tem alguém que está afrontando você? Tem alguém que está assim delatando você? Assim como aconteceu com Davi, tem alguém que está te perseguindo, assim como Saul estava perseguindo Davi. Tem alguém que fica inventando mentiras contra você. Tem alguém que está manipulando situações para que você seja prejudicado. Tem alguém que está vindo contra você. Ao invés de você desejar o mal para essa pessoa, não se preocupe, porque o que ela está semeando, ela vai colher. De um jeito ou de outro, ela vai colher. A injustiça, ela vai colher. Não tem como nós fugirmos da lei da semeadura e da colheita. Mas pare de alimentar o sentimento da vingança. Pare de alimentar o desejo da vingança. Comece a orar por essa pessoa. Por quê? Porque a maior vitória é quando essa pessoa é arrancada das mãos do diabo e inserida no reino de Deus. É quando essa pessoa é salva, liberta, restaurada, curada, purificada pelo sangue de Jesus. Amados, nós precisamos aprender até a visão de reino, precisamos aprender até a visão de Jesus. Ei, Jesus veio para salvar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para arrancar as pessoas das mãos do diabo, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Essa é a maior vitória que nós temos contra o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás. Então pare de olhar para as pessoas, aquelas que perseguem você, pare de olhar para elas como se elas fossem o seu verdadeiro inimigo. Não, por trás delas tem um espírito maligno agindo através delas. Comece a orar por essas pessoas. Comece a orar por essas pessoas, assim como Jesus nos ensinou. Orem por aqueles que perseguem vocês. Quando isso acontece, de repente, recai o mal sobre os nossos inimigos, como eu já mencionei. Os nossos verdadeiros inimigos são Satanás e seus demônios. O mal recai sobre eles de que forma? Deus extermina a ação deles por meio daquelas pessoas, arrancando essas pessoas do império das trevas e trazendo elas para o reino de Deus. E Deus faz isso porque Ele é fiel à sua palavra. Extermina-os por tua fidelidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Amados, que eu e você entendamos essa verdade, essa realidade. Isso é um aprendizado para mim e para você, para que nós não vejamos as pessoas como nossos inimigos, mas que nós entendamos que por trás da ação delas contra nós existe uma influência, uma atuação maligna. E a verdadeira vitória para o reino de Deus é arrancar essas pessoas da mão de Satanás e colocá-las no reino de Deus. Que eu e você, nós possamos nos alinhar com a mentalidade de Cristo, com a verdade de Deus. E aí veja o versículo 6. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Eu louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Ou seja, Davi estava sendo afrontado, perseguido, caluniado, mas ele entendeu que a salvação dele vinha por causa do nome de Deus. Ele entendeu que a defesa dele vinha por meio do poder de Deus. Ele entendeu e creu que Deus ouvia a sua oração, que Deus ouvia as suas palavras. Ele sabia o que estava acontecendo, o que os inimigos estavam fazendo ali, procurando matá-lo. Ele sabia o que estava acontecendo, mas ele confiava no auxílio, no sustento do Senhor. E aí, esse versículo 5, eu trouxe essa aplicação para a nova aliança,
O que significa recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade na nova aliança, na realidade a qual nós estamos inseridos. Eu trouxe essa exposição e daí vem o versículo 6. E então, Senhor, eu te oferecerei um sacrifício voluntário, um sacrifício espontâneo, não por obrigação. Eu voluntariamente me sacrificarei. Louvarei o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Amados, qual é o nosso sacrifício na nova aliança? Em Romanos capítulo 12 está escrito qual é o nosso sacrifício. Qual deve ser o nosso sacrifício voluntário a Deus? Porque Ele é o nosso sustento, porque Ele é a nossa defesa, porque Ele é a nossa salvação, porque Ele é bom para nós, porque Ele é o auxílio na hora da angústia, porque Ele é a nossa defesa nessas situações que nós enfrentamos. Qual é o nosso sacrifício voluntário, espontâneo que fazemos? É o que está descrito em Romanos capítulo 12. Ofereçam-se como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Daí vem ali, esse é o versículo 1 de Romanos capítulo 12. Daí vem o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Qual que é o nosso sacrifício voluntário? Não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, mas permitirmos que a palavra de Deus transforme a nossa forma de pensar. Esse é o nosso sacrifício voluntário que nós fazemos aqui na Nova Aliança. É pensarmos como Cristo pensa, é nos alimentarmos com a palavra de Deus e não vivermos como o mundo vive. E então Davi conclui ali no Salmo 54, versículo 7, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. É como eu mencionei, amados, a maior derrota dos nossos verdadeiros inimigos, que são Satanás e seus demônios, é ver as pessoas que estavam aprisionadas ao diabo sendo libertas, purificadas, salvas pelo sangue de Jesus. E nós podemos contemplar isso quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quando nós colocamos a vida dessas pessoas diante de Deus e clamamos para que elas sejam salvas. Que eu e você entendamos o modelo de vida na nova aliança, o modelo de vida dentro do reino de Deus. Amados, que eu e você, quando nós enfrentarmos qualquer tipo de perseguição, de afronta, de calúnia, assim como Davi estava enfrentando, que nós possamos nos posicionar assim, orando por essas pessoas, confiando que a nossa defesa vem do Senhor. Não precisamos nos defender. A nossa defesa é o Senhor. Defende-me pelo teu poder. Ele nos salva e nos arranca dessas circunstâncias, dessas situações, da perseguição, da afronta, da calúnia, das situações que vêm muitas vezes como um emaranhado ao nosso redor. O Senhor salva-me, porque o nome dele está acima de todo nome. O Senhor é quem nos salva. Que eu e você entendamos isso, vivamos isso, creiamos nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que nós possamos ver como o Senhor vê. Certamente o Senhor é o nosso auxílio, certamente o Senhor é quem nos sustenta, certamente é o Senhor quem nos salva pelo teu nome que está acima de todo nome, Senhor Jesus. Certamente o Senhor é a nossa defesa. Certamente nós temos o auxílio em Ti. O Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. Pai, nos ajuda a termos a visão do reino de Deus, nos ajuda, ilumina mesmo a nossa visão para que nós possamos ver como o Senhor vê, que nós possamos entender que os nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas, mas é o que age por trás delas. São demônios, são principados, são potestades, são hostes espirituais do mal nas regiões celestiais
Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos nos alinhar ao modelo de vida do Senhor. Em nome de Jesus, orando por aqueles que nos perseguem, orando por aqueles que nos afrontam, orando por aqueles que se posicionam como quem tem ódio de nós, que nós possamos orar por essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.